A gente segue acompanhando o trágico acidente na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Quem tem novidades sobre a perícia no ônibus pra gente é o repórter Alan Garcia, que vai trazer mais atualizações sobre esta situação. Boa noite mais uma vez para você, Alan. Oi, Protásio. Boa noite para você também, boa noite para o pessoal que está aqui com a gente. Existem dois lados que precisam fazer essa perícia no ônibus. O delegado, com a equipe de investigação dele, e a polícia científica. Os peritos da polícia científica foram até o local do acidente já 3 vezes. No dia em que aconteceu, no dia seguinte e agora, segunda-feira passada, no começo dessa semana. Só que em todas elas existiam e existem dificuldades para que eles consigam entrar no ônibus. Eles precisam, de acordo com o chefe da polícia científica, eles precisam entrar no ônibus para terminar essa perícia por completo, 100%. Mas entrar no veículo está perigoso, segundo o chefe da polícia científica. A gente vai ouvir agora um vídeo dele explicando a necessidade de fazer essa perícia e explicando melhor a dificuldade que eles têm encontrado. Vamos ouvir o Charles Mariano, que é o diretor da Polícia Científica daqui de Alagoas. Em relação à tragédia da Serra da Barriga, a Polícia Científica, após 3 idas ao local, uma no dia do acidente, uma no dia subsequente ao acidente e, por fim, na última segunda-feira, constatou que não há possibilidade de se fazer a perícia do veículo devido ao local onde ele se encontra. É um local onde ainda apresenta instabilidade, proporcionando risco de um novo capotamento. Desta forma, é imperativo que o veículo seja levado para um local plano, onde poderá ser periciado de forma adequada e com segurança para a equipe da Polícia Científica do Estado de Alagoas. Em uma nota que a Polícia Científica também passou para a imprensa, para vocês entenderem um pouco do cenário como o ônibus está agora, ele está suspenso pelas extremidades, pela parte da frente e pela traseira, pela vegetação que existe lá. Ou seja, o risco é exatamente dessa vegetação ceder e aí o ônibus perde toda a sustentação e, segundo o Charles Mariano, coordenador e diretor da Polícia Científica, é a partir daí que pode acontecer um outro capotamento. O ônibus perde essa sustentação através dessa vegetação e vai embora mais uma vez. E aí está o perigo. Imagine os peritos dentro do ônibus numa situação como essa. Como falei no início, o delegado que está à frente dessa investigação, lá na delegacia de União dos Palmares, também necessita dessa perícia. Eu conversei com ele semana passada, na terça-feira, e ele disse: Alan, é imprescindível o veículo ser retirado para que a gente da equipe de investigação da delegacia do CISP, lá de União, também façamos essa perícia, a nossa parte. Então, a investigação por parte da delegacia também precisa dessa perícia, ou seja, é preciso que o ônibus também saia para que o delegado conclua o trabalho dele. Vamos aguardar então. Quem vai retirar esse veículo de lá, Bruno Protásio? Essa é a pergunta. A Polícia Científica precisa, o delegado também. Quem vai se mexer para isso? Eu volto com você. É essa a grande questão agora, né, Alan? Quem vai fazer essa retirada? No local, no momento que a gente fazia a cobertura logo depois da tragédia, a informação é de que o município, a Prefeitura de União dos Palmares, tem a responsabilidade para fazer essa retirada do veículo de lá. Isso não tinha sido feito antes exatamente por conta da necessidade da perícia. É preciso um trabalho para entender o que aconteceu, o veículo precisa ser periciado porque há suspeita de possível falha mecânica, para saber se tem como identificar, mesmo depois do cenário de destruição ali, algo que leve ao laudo da polícia e, consequentemente, da perícia e da polícia e, consequentemente, avance na investigação. Mas agora a gente não sabe quando isso vai acontecer oficialmente, porque não tem segurança no local para que o trabalho seja feito. Muito obrigado, Alan, pelas informações e atualizações ao vivo aqui com a gente, porque é uma informação que impacta diretamente na continuidade da investigação para o que acho que
que todo mundo neste momento quer saber: o que causou o acidente? Por que esse ônibus que estava subindo, teoricamente perdeu força, segundo testemunhas, e depois saiu, teria desligado inclusive, veio de ré e entrou na ribanceira? Foi uma falha mecânica, como foi ventilado também? Pessoas disseram que houve uma falha em uma mangueira, teve um problema que o condutor não conseguiu mais ter o controle da direção. Tudo isso está sendo investigado até o momento, mas o trabalho de perícia no veículo é imprescindível. Não é que ele não vá acontecer, é que não pode ser feito aqui no local. O ideal dos cenários, isso eu ouvi da Polícia Científica, da própria Polícia Civil, é que fosse realizada a perícia aqui, no local do acidente. Mas como não há segurança, é preciso levar o veículo para outro local para que os peritos possam avaliar as condições dele e trazer todas as informações nesse laudo oficial. A retirada do veículo daqui pode acabar também com outros rastros, outras informações no local do acidente que fazem parte também do levantamento de quem tem o olhar profissional para isso, para entender a dinâmica de como tudo aconteceu. Infelizmente, como não há segurança para os profissionais ficarem aqui, essa imagem eu acho que dá para a gente entender mais ou menos como ele está suspenso. E é um veículo extremamente pesado, você imagina no meio desse trabalho ele virar. O risco que os profissionais têm ali, porque eles precisam chegar e ter acesso ao veículo, eles precisam chegar exatamente nesse ponto aqui. Olha como é que ele está sustentado. Essa imagem a gente consegue perceber como há um vão nas duas extremidades, podendo sim o veículo virar e ser um risco para os próprios trabalhadores no local. Então, agora a gente vai buscar essas atualizações, o que o Alan deixou de pergunta agora há pouco. Quem vai retirar, quem vai remover o ônibus desse local para que a perícia possa ser realizada e aí a gente ter uma sequência no trabalho de investigação também, porque são informações fundamentais. Acredito, acho que todo mundo espera que a perícia possa identificar exatamente a dinâmica e a causa do acidente. Então, esse é o trabalho X neste momento que mais à frente deve ser realizado. A atualização é que no local, infelizmente, por falta de segurança, a perícia não vai ser feita aqui onde o ônibus está até o momento.